Você já realizou uma análise de estabilidade de uma contenção em solo grampeado, como uma técnica de estabilização de um talude? Já fez esse tipo de análise no Slide 2, ou GeoStudio, ou qualquer outro software de estabilidade? Sabe quais são os parâmetros, os dados de entrada para se modelar um problema desses? Nesse vídeo, eu dou uma aula sobre esse assunto aos alunos de um dos meus cursos online e eu gostaria de compartilhar com você. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Esse aqui, né, essa aula é um resumo do que vem a ser a técnica de solo grampeado. O nosso foco aqui é aplicar isso no software, no slide 2, mas a gente vai passar conceitos aqui que você pode utilizar para qualquer outro software, porque os dados de entrada eles vão ser os mesmos ou muito semelhantes, tá? Então, seja para GeoStudio, Geo5 ou qualquer outro software, aí, o beabá vai ser isso aqui. Não tem receita de bolo, eu sempre gosto de falar isso, né? Não tem, como a gente falava aqui na UFV, não é marreta, não é preto no branco, é uma coisa que você precisa entender a teoria e aplicar dentro do software para saber a resposta que ele vai te dar. Mas, em termos gerais, depois que você está com os parâmetros de entrada, aí basta trabalhar com tratamento, que é técnica dentro do software, e é essa o nosso objetivo aqui com essa aula. Então, o solo grampeado vai ser, né, uma das estruturas aí competitivas em termos de valores, né, de técnica e economia, e a gente pode trabalhar com estruturas mistas em um mesmo talude, você pode trabalhar com um solo reforçado e um solo grampeado, ou um solo grampeado, um muro de gabião, outro muro qualquer de contenção. Por quê? Porque ele vai ter aí as suas vantagens e também as suas limitações, e a gente vai discutir um pouquinho, né? O solo grampeado, basicamente, ele é um elemento de concreto armado, a gente pode entender assim, né? As normas referentes a essa técnica vão entender sim. Tem norma fresquinha, né, de 2021 aí para a gente trabalhar, então foi um bom tempo trabalhando com solo grampeado sem ter uma diretriz brasileira, né, nacional, mas basicamente agora a gente tem. Há quem diga que ela não é das melhores, ela deixa seus furos mesmo, mas ela já é um direcionamento para quem até então estava no escuro. A gente vai comentar daqui a pouco sobre ela. Só o grampeado, então, vai ser isso aqui, ó. Você vai fazer uma contenção, né? A gente nem chama o solo grampeado de muro de contenção, porque ele não é, ele é uma técnica de contenção, uma técnica de estabilização, que vai combinar aço, concreto, né? Na verdade, esse concreto aqui seria uma nata de cimento, de injeção, e ou, né, pode ou não ter um paramento estruturado. Então, ou você trabalha com a técnica utilizando uma parede lá de concreto, né, um paramento estruturado ou não estruturado, que a definição, né, do solo grampeado, ela na verdade começou assim, né, com um paramento não estruturado. Então, é, concreto projetado, hidrossemeadora, a gente tira a responsabilidade dessa parede e deixa basicamente o trabalho do grampo, que é a nata de cimento mais o aço, trabalhando contra as deformações do maciço. Então, enquanto lá na cortina tirantada a gente fala que essa é uma estrutura ativa, que ela primeiro trabalha sobre o maciço, o solo grampeado é passiva, porque você insere lá os grampos e espera o maciço deformar para aí sim os grampos começarem a trabalhar. E, obviamente, a gente precisa, né, em toda obra de contenção, trabalhar com a drenagem. Então, drenagem no topo, né, na crista, drenagem no pé e assim por diante. Aqui a gente mostra uma imagem, essa aqui é uma foto que eu sempre tirava da época, né, que a gente fazia visitas de campo aí, visita técnica de campo com graduação. Então, esse aqui é um trecho da BR-040 entre Três Rios e Petrópolis. E aí a gente vê que é um solo grampeado em cima, né? E embaixo tem um gabiãozinho aqui, ó. O solo grampeado, ele vai ser dimensionado
em duas situações diferentes, principalmente. Uma, quando você já tem uma ruptura do talude, como é esse caso aqui, e aí a gente até dá para observar, né, que está abaulado aqui, ó, porque já rompeu e o pessoal veio lá inserindo os grampos e fazendo o jateamento, mas você também pode trabalhar aí com uma estabilização num corte, por exemplo. Então, essa execução dos grampos, ela vai ser por etapa. Depois que já rompe, não tem importância, né? Você pode começar de cima para baixo, de baixo para cima, mas no caso da escavação, a gente vai trabalhar geralmente, né, de cima para baixo, por termos de segurança. Aqui a gente mostra, né, uma barra de aço, geralmente a gente usa aí o CA50, ela vai ter lá os seus espaçadores. Essa aqui tem, por exemplo, ó, um, um tubo, né, para fazer injeção de nata de cimento sob pressão. Então, esse aqui seria o croquis. Você vai ter a barra, vai ter o espaçador, vai ter o tubo de injeção, e aí a gente teria, né, também esse espaço cinza aqui sendo a bainha, que é a cauda de cimento que vai proteger esse aço e vai ficar em contato com o solo, né? Essa injeção, ela pode ou não ser executada, a norma vai indicar lá as formas que você pode injetar, os trechos indicados, e geralmente, não é regra, a gente vai mostrar aqui valores praticados no Brasil, mas geralmente a gente trabalha com furos, né, da ordem aí de 100 milímetros de diâmetro. São os mais utilizados. Você pode trabalhar com 75 milímetros também, mas já dificulta um pouco em relação à dinâmica, vamos falar assim, né, da barra e o jateamento lá dentro. De 100 milímetros, ele vem mais a calhar. Aqui a gente tem o esquema, então, né, do grampo com a nata de cimento, o paramento, né? Bom, e falando basicamente das análises de estabilidade propriamente ditas, você vai ter um perfil de solo, um talude, e ele pode ter o solo grampeado em diferentes porções do maciço, né? A gente tem 3 níveis aqui, tem solo grampeado em cima, tem solo grampeado embaixo, aqui já não tem. Agora, a primeira pergunta que vem quando a gente começa a trabalhar em um software de estabilidade de taludes é: por onde começar, né? Eu vou aplicar o solo grampeado onde? Depende, né? Depende de onde está o seu problema. Às vezes, a sua ruptura é ruptura global, às vezes não, às vezes ela é local, e aí a gente pode tratar aquele talude local com essa técnica pelos grampos, e aí a ruptura ela já vai para outro lugar, né? Ela já vai migrar. E aí a gente precisa trabalhar com essa análise em solo grampeado como um conjunto de análises e não apenas uma. Se eu resolvi o problema aqui em cima, opa, será que o problema agora pode ser aqui embaixo? E assim por diante. Mas, começando a falar mais especificamente sobre os parâmetros de entrada para um software, a gente vai dar alguns pitacos aqui para um pré-dimensionamento que você vai ver aí tanto em literatura brasileira quanto no exterior. Vocês estão vendo aqui, né, um paramento em solo grampeado visto de frente. Então, a gente tem aqui 3 linhas de grampo, isso aqui é um exemplo. E o que a gente vai começar a ter de informações de entrada é: qual é o espaçamento? Como é que eu vou utilizar, qual vai ser o espaçamento horizontal, vertical que eu vou usar de entrada no software? O espaçamento vertical, vocês vão ver que ele vai ser colocado quase que manualmente. A gente pode até escolher a posição do grampo, onde vai colocar, e o espaçamento horizontal não. Esse espaçamento horizontal, ele vai ser uma propriedade inserida a cada grampo, ou a cada conjunto de grampo, né? A cada família de grampo. Nós vamos colocar um espaçamento horizontal e um espaçamento vertical, beleza, o software vai fazer o dever de casa. O que a gente vai ter de recomendação, isso aqui está num manual muito bacana da FHWA, uma normativa aí voltada para solo grampeados, né, nessa publicação específica, e ela vai trazer recomendações de onde eu coloco a minha primeira e a minha última linha de grampos.
em relação à crista desse talude, qual vai ser a altura mínima, a profundidade mínima e a máxima? Essa altura até a primeira linha, né, o eixo da primeira linha, ele deve ser menor do que o espaçamento vertical que você vai utilizar entre as linhas de grampo, tanto no topo quanto na base. Ó. Esse SV0 aqui é em relação ao topo e o SVN em relação à base. Então, que a gente tem aí uma distância, né, de primeiro ou último alinhamento menor do que essa distância vertical. E é interessante a gente pensar sempre, né, como eu gosto de falar, é na execução. O projeto vai muito bem, obrigado. Você vai ver que o slide aqui vai aceitar qualquer coisa, mas não adianta nada a gente executar, ou melhor, a gente projetar uma coisa que não é execuível. Então, isso tem que estar bem discutido aí com executores, com quem vai executar o solo grampeado, né? Quem vai fazer a perfuração lá e executar os grampos, caso não seja você, caso seja você só o projetista. Mas ok, como a gente comentou, quando eu vou fazer a estabilização de uma massa que já rompeu, não faz diferença se você vai começar a executar isso aqui de cima para baixo, de baixo para cima. Agora, quando a gente vai fazer uma escavação, é o seguinte, ó, nós vamos fazer essa execução em etapas. Então, a primeira coisa vai ser você escavar. Qual vai ser a profundidade que eu posso escavar para os nossos solos? Geralmente, de 1 a 2 metros. Agora, quanto maior for essa escavação, isso vai depender de quê? Se o seu solo é mais argiloso, né? Se o seu solo tem coesão aí para aguentar esse paramento mais vertical, e passando desses 2 metros aí, você já está em área de risco. Então, vamos trabalhar com essa execução do grão. Então, a gente faz uma primeira escavação, né? Faz a primeira plataforma, faz a perfuração para a execução do grampo. Isso aqui pode ser com processo rotopercussivo. Nós vamos mostrar ali, você pode cravar um grampo no solo, isso não seria muito interessante, né, quando você está trabalhando com uma encosta já quase instável, então seria uma perturbação aí no maciço, mas também tem, a literatura mostra lá que já tem trabalho executando isso. Não é o convencional, mas tem. Depois a gente vai trabalhar com um sistema de drenagem ainda para essa plataforma. Não sei se vocês já viram, né? Tem umas tiras de geocomposto que elas vão ajudar bastante nessa drenagem superficial. A gente faz a instalação do grampo e a injeção da calda de cimento, né? Da bainha. Depois a gente vem e faz a projeção do concreto, né? Você joga lá o seu concreto projetado e aí a gente vai passar para um novo nível, depois novo nível, e assim por diante, até finalizar a sua altura, né, escavada. Terminou, você vai trabalhar na drenagem final, tá? Então, construir aí a face final, né, e o seu dreno de pé para garantir a drenagem. Solo grampeado não se dá muito bem com água, então essa drenagem ela tem que ser a mais eficiente possível. Isso aqui, ó, tá, é na FHWA mesmo, tá? Essas fotinhas, esses esqueminhas aqui para vocês poderem consultar. Eu vou deixar esse material lá nessa nossa aula de solo grampeado. Eu não vou colocar ela como aulas complementares, como webinar, igual a gente fazia até as anteriores. Eu já vou colocar direto lá no módulo de estabilização, porque o pessoal cobrou não sei quais são os parâmetros, e a aula que estava lá, ela estava mais objetiva no software, e como essa aqui é uma demanda que está crescendo de solo grampeado, eu resolvi aproveitar e trazer esses parâmetros aqui. Bom, o que tem sido praticado no Brasil em relação a solo grampeado? Esse aqui é um trabalho do Franco, Betônio Franco, 2010, ele fez um mestrado profissional lá na UFOP, com orientação do professor Saulo Ribeiro, e aí ele fez um compilado com essas informações aqui, ó. O trabalho dele, né, um trabalho bem extenso, bem aprofundado em relação a esse assunto. A gente não acha muito livro, né, com detalhamento, mas acontece. Bom,
O que tem sido praticado no Brasil? Nós temos aí, ó, inclinações de talude de 50 a 90 graus, que recebem muito bem esse tipo de estrutura, esse tipo de contenção. Altura da obra, 3 a 30 graus. Espaçamento entre esses grampos, seja na vertical, seja na horizontal. O que a gente tem aí de literatura? Caso você até esteja vendo esses dados aqui e fale, né, pô, já fiz coisa diferente, já vi coisa diferente. Aqui a gente está falando do que tem sido publicado, né? Às vezes sai aí nesses papers, nesses congressos aí, e o pessoal faz lá, ó, apliquei solo grampeado na obra tal, do estado tal, utilizei esses dados. Então, o que esse cara fez aqui foi esse tipo de compilado. Então, esse espaçamento aqui, ó, de 1 a 2,5 metros, ele é interessante. Diâmetro do aço. Nós temos aí, ó, de 12,5 milímetros até 32 milímetros. Aqui vai entrar numa conversa um pouco construtiva. Executor que fala, ó, dobrar esse aço de 32 milímetros aqui na cabeça não é fácil, dá uma trabalheira do caramba. Então, um diâmetro aí que é bem convencional do pessoal utilizar é de 25 milímetros, mas também já vi de 16. Espessura da parede, você pode executar uma parede de 50, 150 milímetros. Diâmetro do furo, comentamos, né, 75 a 100 milímetros, esse 100 milímetros é uma ótima pedida. E o comprimento do grampo, 3 a 24 metros, é o que a gente tem aqui de dados. A inclinação do grampo, 10 a 35 graus. Você vai rodar uma análise lá no software, entrou com seus dados, por exemplo, vamos supor que com uma inclinação de 10 graus não estava interessante. Aí você quis trocar para 15, 20, foi fazendo o teste, né? Se isso ajudou na estabilidade, beleza. Se não ajudou, você pode atacar por outros lados. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo onde a gente trabalhar com mudança no espaçamento faz uma boa diferença. E é óbvio, né? A gente vai ter que colocar isso aí na ponta da caneta no final para ver se compensa ou não, né? Beleza. Pré-dimensionamento. Ó, isso aqui é a parte mais importante dos dados de entrada para trabalhar aí com um projeto desse tipo. A gente vai ter essa citação aqui do Bruce e companhia, antiga, né? Não é de hoje, mas ela traz assuntos ou ela traz relações aqui que são válidas até hoje e muito bem empregadas. Primeira delas, relação comprimento do grampo sobre a altura. Qual vai ser o comprimento indicado para eu começar um pré-dimensionamento em relação à altura do talude? Meio a 0,8. Ou seja, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Se eu tiver lá um talude com 10 metros, fazer a conta rápida, né? Tem um talude com 10 metros de altura, o comprimento de grampo mais indicado para começar esse dimensionamento seria o quê? De 5 a 8 metros, né? E aí você vai analisar suas análises, né? A sua superfície de ruptura, a própria norma vai falar quais são os tipos de análises que você precisa fazer, análise interna, análise externa, e o próprio software ele já faz isso, ele vai te dar condição crítica. Então, se você atacar aquela crítica, você está atendendo as outras, e claro, a gente vai ter que ter um bom senso em relação a isso aí. Mas essa é a primeira relação para nos dar um norte, né? Qual é o comprimento do grampo? Não sei, eu vou levar esse grampo aonde? Até passar a superfície de ruptura, todos os grampos? Não, não é bem assim. E aqui embaixo a gente tem uma relação que envolve o diâmetro do furo, o comprimento desse furo e uma relação aqui de multiplicação do espaçamento vertical vezes o horizontal. Se você for reparar, o que é esse πdl? O πd é o perímetro do furo, né? Mesma coisa que 2πr. Quando eu multiplico esse perímetro pelo comprimento do grampo, o que eu tenho? Eu tenho a área de contato desse grampo com o furo. Então, entenda dessa forma, essa área
dividida por essa multiplicação dos espaçamentos aqui, ó, vai me dar o quê? Eu tenho que cair em uma primeira relação de 0,3 a 0,6. Isso aqui é um bom pitaco inicial. E aí a gente vai executar esses furos de que forma? A cada plataforma, eu não preciso escavar de uma vez só. Eu tenho uma recomendação que é fazer o grampo entre bermas. Então, você vai escavar naquele platô, naquela plataforma, uma espessura, né, um comprimento aí que você possa trabalhar com o seu equipamento. Então, entra lá, faz a perfuração, insere o grampo, bainha, e depois que você fizer essas linhas, você volta e escava aqui essas bermas, né, a chamada berma de estabilização. Por quê? Se você faz esse processo, fura, insere o grampo, joga o concreto jateado e depois, né, vem escavando, você está contando com a estabilização dessa berma, né? O deslocamento aqui vai ser a seu favor. Beleza. Agora, falando basicamente do suprassumo aqui de solo grampeado. Resistência ao cisalhamento no contato solo-grampo. O que que é isso? Isso aqui vai ser a adesão que você tem entre o grampo, propriamente dito, e o solo. Por quê? Porque eu estou falando ali de uma estrutura de concreto armado que está inserida dentro de um maciço. Então, vai ser importante para mim conhecer o escoamento desse aço? Vai. Vai ser importante conhecer a resistência do solo, claro. Agora, vai ser importante também conhecer a resistência da interface entre o solo com o maciço. E isso é o que a gente vai chamar de arrancamento, tá? Tem ensaio específico para fazer isso. Agora, olha que interessante, ó, isso aqui são dados também, né, de literatura para algumas estimativas aqui dessa resistência ao cisalhamento, que a gente vai chamar aqui de QS. Eu critico tanto a questão de estimativas, né, mas não tem jeito. Vocês vão ver que o que eu vou trazer de exemplo aqui é baseado em SPT, em tensão vertical, então a norma vai te exigir isso, ensaios de arrancamento, para você ter esses parâmetros, para você poder fazer novas análises após a execução desses grampos, mas a gente precisa ter um ponto de partida e entender se a gente está ou não no caminho certo, né? Então, o que a gente tem aqui de dados? Ó, solos coesivos, solos granulares e o método construtivo. Olha que interessante. O primeiro deles aqui é a perfuração rotativa. Vou lá com a minha perfuratriz, faço a escavação, né? Faço o furo, depois eu insiro o grampo, insiro a bainha. Esse é o mais utilizado. Depois a gente tem grampos cravados, que é o que eu falei, que não é interessante, quando você tem um talude aí já em situação de instabilidade, né, basicamente, e perturbar com cravação de grampo não é interessante. Você pode trabalhar também com a perfuração a trado, jet ground e por aí vai. Mas o mais utilizado é essa perfuração rotativa. E olha o que a gente vai ter aqui, ó, de resistência ao arrancamento, né? Valores aí para a gente já começar a ter em mente. A areia, quanto mais grosso vai ser esse solo, né? A gente tem aqui valores de 100 a 180 kPa, e você vai reduzindo, né, a granulometria desse material, vai tendo outros valores, obviamente. Agora, olha que interessante, quando o grampo é cravado, você vai estar produzindo uma resistência maior, um atrito maior nessa conexão. Então, a gente vai ter aqui, ó, para o mesmo material, você vai ter um QS maior. Porém, o problema está onde? O problema está na execução, como a gente comentou. Olha lá, a perfuração a trado, como é que é reduzida, né? Então, esse convencional aqui, da perfuração rotativa, ela atende bem. Ok. Aqui eu trouxe para vocês algumas correlações, vários estudos aí, né? Mais antigos, mais novos, a grande maioria deles com SPT. Então, você pega lá um boletim de sondagem, pega o seu perfil e vê qual que é aquele SPT médio naquela camada onde você vai aplicar esse grampo, né? Então, vai ser basicamente um QS para cada solo diferente. E o software vai perguntar isso para a gente, ó, o que você quer adotar de adesão solo-grampo?
É uma adesão homogênea ou uma para cada solo? Então, vai depender de projetista. Tem gente que adota a menor delas, tem gente que vai colocar para cada solo. Beleza, então, ó, essa equação aqui é baseada em SPT, essa do Ortigão e Palmeira, aqui embaixo, ó, SPT. Agora, a gente tem outras relações também que vão ser baseadas em tensão. Qual é a tensão vertical? A tensão vertical efetiva que o grampo está submetido. Então, a partir disso, né, daquele confinamento, a gente pode calcular esse QS. E, obviamente, a gente vai ter, agora sim, ó, a 16.920, parte 2, que vai trabalhar com solo grampeado, muros e taludes em solos reforçados por solo grampeado. Ela vai falar lá no anexo A como deve ser feito um ensaio de arrancamento, que aí você vai levar o aço, né, o grampo, a uma tensão máxima, vai ancorar um trecho desse grampo, ela vai falar lá, no mínimo 3 metros, e você vai medir, né, vai fazer as suas leituras aí para verificar qual vai ser essa tração máxima nesse grampo. Então, isso aqui é um ensaio e ela vai colocar lá como que ele deve ser realizado. Outro parâmetro, outra propriedade que a gente vai precisar de entrada, carga de trabalho ou capacidade de carga, atração do grampo. Você vai ver isso lá no slide 2, como tensile capacity, que vai ser o esforço, né, ou a capacidade, é o esforço de tração do grampo. Por que eu preciso determinar isso aqui? Porque o grampo, né, ou o solo grampeado, e tem a sua base na estrutura do aço. Ah, é concreto armado? Sim, ela vai colocar lá as exigências para o concreto, para a nata de cimento que você vai utilizar, e esse aço, ele vai ter que ter algum tratamento. Então, ela até sugere, ó, você pode trabalhar com pintura, você pode trabalhar com espessura de sacrifício, e em relação a essa espessura de sacrifício, o que vai acontecer? Dependendo do tipo de ambiente agressivo que eu tenho desse solo, dependendo da vida útil que eu vou adotar no projeto, eu tenho que garantir essa carga de trabalho, esse esforço de tração aqui, ó, que o grampo resiste, ou que o aço resiste em todo o tempo, né, em toda a vida útil. Então, isso aqui é um dado que a gente vai ter na literatura aí, você vai ter manual de fabricante passando isso aqui para a gente, mas a gente também vai ver que dá para calcular. Aqui a gente tem um trabalho de Lima 2007, né, que na verdade fez uma compilação aqui do Ortigão e Saião 2000. A gente vê, ó, tipos de aço, tá o CA50 aqui, né, um dos mais utilizados, barras de WIDAG, e aí você vai ter lá a seção plena, seção reduzida com rosca, o diâmetro da barra, olha lá eles lá, do CA50, 12,5, 20, 25, 32. O diâmetro mínimo recomendado do furo, olha lá, ó, CA50 é 75 ou 100, né? A carga máxima de ensaio, e aqui já vem a carga de trabalho. Ó, vamos pegar o nosso caso aqui do CA50, 25 milímetros, por exemplo, para barra. Nós vamos ter aqui o diâmetro recomendado de 100. O que eu utilizaria como essa carga de trabalho? Ó, 130 quilonewtons, vai muito bem, obrigado. Não calculei essa carga, quero entrar com esse valor lá no software? Beleza, se você for utilizar esse aço aqui e essas recomendações, você vai estar muito próximo aí da realidade. Isso aqui é estudo, né? Tem empirismo aqui, ó. Então, vai ser a que a gente vai chamar lá de tensile capacity, né? A nossa capacidade de tração que vai levar em consideração esse aço. Bom, essa carga de trabalho ela vai ser determinada em função da tensão admissível ao escoamento do aço e da área útil da barra, né? Então, vai ser basicamente isso aqui, ó. Esse FT vai ser a tensão admissível vezes a área, lembrando que ela vai ser a área útil. Então, essa tensão admissível, você vai lembrar lá, né? Isso aqui a gente já trabalha desde a 6118, vai ser a tensão de escoamento do aço, nosso FYK, no caso do CA50 é 500 MPa, reduzido pelo coeficiente
de minoração para o aço, 1,15. E aí, a gente vai levar em consideração uma espessura de sacrifício para essa armação. Isso vai estar lá na tabela 1 da 16.920, segunda parte. Ó. Ela vai trazer isso aqui. Ó. Qual vai ser a espessura de sacrifício? Se eu tiver em solo agressivo ou em meio não agressivo, vou ter valores aqui, dependendo se é solo natural, se é aterro compactado, aterro não compactado e a vida útil, né, que você vai adotar aí no projeto. Caso esse meio seja agressivo, esses valores aqui vão sofrer um aumento, né, podendo chegar aí até 3,25, né, que é aqui, ó, agressivo, aterro não compactado ou compactado, cinza, escória, 50 anos de projeto. E aí o que vai acontecer nós vamos ter que considerar isso aqui duas vezes, né? Porque você vai pegar lá o diâmetro da barra e a barra está exposta pelo menos, né, por dois lados aí, né? Pegando um eixo, né? Traçando um eixo nessa barra. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó, antes da gente ir lá para o soft. Ó. Vamos considerar um aço CA50, uma bitola de 25 milímetros, que vai ser instalado em aterro não compactado, meio não agressivo. Coloca aí vida útil de 50 anos. Vou fazer uma continha, então. A minha carga de trabalho vai depender dessa área útil, que ela depende, portanto, do diâmetro. CA50, bitola 25, 50 anos, ambiente não agressivo, em aterro não compactado, olha aqui, ó, 1,20, né? Então, vou pegar lá 1,20 como sendo vamos chamar assim, de cobrimento de sacrifício da barra, né? Então, vamos ver o que isso aqui vai dar. Eu vou calcular essa área. O meu diâmetro vai ser o diâmetro da barra menos duas vezes esse sacrifício, né? Porque você tem que lembrar aí que a proteção vai de dois lados aí ao longo de um plano, né? De um eixo. Então, 25 menos duas vezes 1,20, 22,6 milímetros. Aí, como é que ficaria essa carga de trabalho? Pego lá meus 500 MPa sobre 1,15 vezes. Eu vou passar esse milímetro aqui para metro, porque MPa nada mais é do que mega newton por metro quadrado, né? Ou 1.000 kPa aí, 1.000 quilonewtons por metro quadrado. Então, já passa esses milímetros aqui por metro quadrado. Isso aqui vai dar 0,1744 meganewton ou 174,4 quilonewtons. Então, o que isso aqui representa para nós? É a carga de trabalho, é aquela carga que esse aço, com essa espessura, né, com esse diâmetro mínimo, vamos falar assim, mínimo de projeto, ao final desses 50 anos, ele pega, né? E aí, a adesão solo-grampo vai ser outro dado de entrada e a gente vai considerar da seguinte forma. Essa adesão solo-grampo, o QS, essa resistência ao arrancamento, ela vai poder ser dada em uma resistência, né? kPa. No software, nós vamos entrar com essa adesão por metro linear, tá? Então, vai ser o QS, com Q maiúsculo, o pessoal apresenta em algumas literaturas aí, ou então esse Azinho aqui, que vai ser basicamente o quê? Vai ser o nosso QS em kPa vezes πd. Por que é vezes πd? Isso aqui é o perímetro, né, da seção. Então, quando eu multiplico essa tensão pelo perímetro, o que vai me sobrar aqui? Ó? Vai me sobrar um valor de resistência por metro linear. E aí, beleza, esse metro linear vai ficar em função do comprimento do meu grampo, né? Então, tá aí, ó, πd é o perímetro do grampo e esse d é o diâmetro da barra ou diâmetro do grampo? Diâmetro do grampo, tá? É os nossos 100 milímetros lá, geralmente, ó. Então, vamos pegar uma conta aqui, ó. Vou pegar uma relação daquelas que eu apresentei para vocês lá, ó, de Springer 2006. O QS vai ser igual a 45,12 ln do SPT. Se eu pegar uma camada e considerar um SPT médio igual a 8, isso aqui vai me dar um QS de
78,83. Aí, o que que eu vou entrar no software? 78,83 vezes π vezes 0,1. Passei esses 100 milímetros aqui para metro. Vai estar lá, ó, 24,77 quilonewtons por metro, né? Esse é o nosso bond strength aí, ó, resistência da ligação, né? E o que que vai acontecer? O software vai analisar as rupturas com dois dados diferentes, com a carga, né, a tração, que vai ser a nossa capacidade de trabalho, né, nossa carga de trabalho, e vai analisar pelo arrancamento. Ele vai limitar essa resposta pelo menor desses dois valores. Então, por isso que não faz tanto sentido a gente ficar tentando usar lá altos valores de bitola, né? Quando, na verdade, o problema vai estar no arrancamento. Então, vai ser preciso a gente analisar. Essa aqui é uma interface do slide 2. O que que a gente vai trabalhar? Ó? Isso aqui, para muita gente aí, vale ouro, né? Estava fazendo um curso de solo grampeado esses dias e aí o pessoal estava doido para achar isso aqui no software, né? Força de aplicação. O software vai te dar duas opções. Um método A, ativo, ou um método B, passivo. O que seria esse método A, né? O ativo? Pô, estou falando aqui de tirante, né? O tirante trabalha sobre o maciço. O solo grampeado, não. O processo é o contrário. Aqui, o maciço vai deformar e aí o solo grampeado começa a entrar em atuação, né? Por isso que é chamado método passivo. Isso aqui é importante para nós, ó. Out of plane, spacing, né? Isso é o espaçamento fora do plano. Então, se eu estou fazendo uma análise aqui em 2D, esse espaçamento fora do plano é o espaçamento na horizontal, né? Vai ser o nosso SH. Aqui o tensile capacitor é a nossa capacidade aí de trabalho, né? É a carga de trabalho. Peguei lá aquele valor de 174. E quando eu vier aqui na aba de arrancamento, eu vou entrar com dois dados diferentes. Entro com essa adesão solo-grão, em função do QS, né? Que a gente multiplicou lá pelo perímetro, e eu vou entrar com a capacidade de placa. O que é essa capacidade de placa? É aquela resistência, grampo e paramento. Se eu estou trabalhando com solo grampeado, convencional aí, se eu estou trabalhando com hidrossemeadura, quanto que vale a minha capacidade de placa? Ela é zero, né? Ela vai ser desconsiderada no projeto. Ok? E agora a gente vai lá para o software, então, para ver um pouquinho disso aqui, ó. O que que eu fiz aqui? Eu criei um modelinho homogêneo só para a gente poder brincar. Depois eu mostro um perfil geológico geotécnico com outras camadas e a gente discutir mais um pouco. Abri o slide, entrei com o modelinho, né? Vocês já estão bem acostumados aí. Aqui o que que eu fiz? Eu estou trabalhando com um talude. Deixa eu ver quantos graus esse talude tem aqui, ó. 60 graus, né? Tá dentro. Nossa faixa lá, né? O que que a gente mais tem de trabalhos no Brasil aí, 50 a 90 graus, então beleza, faz sentido trabalhar com o sol grampeado aqui, né? Vamos ver o que isso aqui vai trazer para a gente. Ó, esse talude tá com esses seguintes parâmetros aqui, ó. Utilizei um peso específico de 20 kN por metro cúbico, coesão de 22, atrito 23. E aí eu vou rodar a estabilidade desse talude. O que que eu utilizei de configuração aqui, ó? Superfície não circular, mesmo ele sendo homogêneo, eu tenho um certo ranço de superfície circular, né? Você vai ter uma resposta ali que, na prática, ela não condiz muito com a realidade. Eu opto pelo não circular, ainda que vai me tomar uns segundos a mais de análise. Peguei aqui meu Amplify, poderia ter pegado qualquer outro também, e aí, deixa eu rodar, tá lá, ó. 1,089. O que é isso aqui? Rompe ou não rompe, né?
E aí a gente vai atacar por uma técnica de solo grampeado aqui, ó. O que que eu posso fazer? Vou voltar aqui no Open Modeler e eu vou configurar esses meus dados de projeto. Então, eu vou adicionar um estágio aqui, ó, né? Para quem está com as versões mais atuais aí do slide 2, que tem os estágios, eu vou adicionar um estágio aqui e vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma primeira tentativa, aquele nosso pré-dimensionamento lá, da seguinte forma. Eu vou usar aqui um solo grampeado, vou chamar então de SG, vou colocar um espaçamento horizontal de 2 metros e um vertical também de 2 metros. Vamos ver se vai rolar. Beleza. Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em propriedades, vou definir as propriedades do meu suporte. E agora são elas, ó. Vou colocar aqui, ó, grampo 1. Que tipo de grampo vai ser? Vai ser um soil nail, solo grampeado. Aí, beleza, ó. De cara, olha o que aparece aqui, ó. Aplicação da força e orientação. Ativa? De jeito nenhum. Solo grampeado é método passivo. Olha o espaçamento aqui, ó. A orientação da força paralela a reforço, beleza, né? Olha o espaçamento aqui, ó. Vou colocar 2. Isso aqui, pessoal, muita atenção. Eu, como estou trabalhando recentemente também com GeoStudio, tem hora que eu passo um aperto, vendo, gente, o que está acontecendo? O que eu estou colocando errado? Porque lá no GeoStudio você tem versão portuguesa, aí ele aceita vírgula, né? Como separador decimal. Como o slide é internacional, aqui o software está em inglês, o separador é ponto. Então, tinha hora que eu colocava lá, ó, espaçamento de 1,5. Aí saía, o que acontece? Ele volta para 1, porque você está entrando, né, com a pontuação errada. Então, no caso, o meu seria 2,0. Né? Se eu colocar 2,0, ele vai voltar para 2 ou vai voltar para 1. Não é o que eu quero. Outra propriedade, né, além desse espaçamento aqui, ó, que é o horizontal. Espaçamento fora do plano. A gente tem aqui o tensile capacity. Lembra? Nossa carga de trabalho. Aqui ela já vem com o valor default, né? Não quero 40. Eu posso colocar aquele 174, que eu calculei, ou eu posso adotar aquele lá da literatura. Lembra? 130. Eu vou ser até mais conservador. Eu vou adotar o da literatura que deu menor. Então, 130, beleza. Essa resistência aqui, ó, cisalhamento e compressão, geralmente o projetista acaba não trabalhando com ela aqui no solo grampeado. Posso deixar o default e eu vou trabalhar aqui agora na segunda aba com os meus dados de arrancamento e da placa. Ó. Você quer utilizar alguma capacidade de placa? Não. Vou zerar esse 100 aqui. Ó. Por quê? Porque eu estou simulando aí um solo grampeado com concreto jateado. O paramento, então, é não estruturado. E aqui embaixo, ó, bond strength é essa resistência ao arrancamento, só que em que unidade? Quilonewton por metro. Ou seja, eu vou entrar com isso aqui em termos de quê? De adesão por metro linear. Beleza? Aqui tem um outro dado, ó, que em aulas anteriores a gente não explorava tanto, mas agora vai fazer sentido. O que esse material dependent aqui? Se você tem um perfil todo estratificado, que tem mais de uma camada, e os grampos vão pegar nessas camadas diferentes, né? Vai ter grampo em cima pegando em um solo, grampo embaixo pegando em outro. Eu posso vir aqui no software e falar o seguinte, ó, eu quero vincular essa minha adesão a materiais diferentes, a solos diferentes. Então, ele vai falar, ó, defina aí as suas dependências do material. Se eu vier aqui, ó, o solo 1, que é o único que eu inseri, vai estar com 25 quilonewtons por metro cúbico. Mas se eu voltar e adicionar outros materiais, outros solos aqui, ó, eu posso assumir um ar diferente, né? Uma adesão diferente. Beleza? Então,
Se você tem um perfil estratificado, tem seus valores de SPT e vale a pena fazer isso, né, para deixar o modelo mais consistente. Há projetista que prefira trabalhar com o menor QS, né, a menor adesão aqui, melhor dizendo, e pronto. Então, é critério aí de projetista. Beleza. Então, ó, inserir aqui o espaçamento horizontal, inserir a capacidade de trabalho, a carga de trabalho, e inserir a capacidade de placa, na verdade eu zerei, e coloquei aqui a minha adesão. Esse material dependente aqui, como é só um solo, posso deixar nada, né? Pronto, configurei meu grampo 1. Beleza? Ok. O que falta agora? Falta o mais importante, né, que é aplicar esses grampos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em suporte, add support pattern, e aí ele vai falar, ó, qual é o grampo, qual é a propriedade que você quer utilizar de suporte. Eu quero trabalhar com o grampo 1, foi o único que eu configurei ali atrás. Aqui está, ó, qual que vai ser o comprimento do seu suporte? O que a gente precisa para responder esse comprimento? Pô, primeiramente eu preciso saber qual que é a altura, né, do talude. Então, ó, se eu buscar aqui, peraí que eu peguei errado. Deixa eu pegar aqui a dimensão em Y. Isso aqui vai me dar, lá, ó, 10 metros. 10 metros certinho. Coloquei um talude hipotético lá de 10 em ponto. Então, lembra lá da nossa relação L sobre H? L sobre H, comprimento sobre altura, em torno de meio a 0,8. Eu vou adotar o maior valor e vamos ver o que dá. Suporte, support pattern, vou colocar aqui, ó, 8 metros de comprimento. E aí ele vai perguntar, qual é a orientação? Você quer aplicar normal à superfície, vertical, horizontal, um ângulo em relação à horizontal, um ângulo em relação à sua superfície? Eu vou aplicar aqui um ângulo em relação à horizontal e vou colocar aqui menos 15. Se eu coloco esse valor positivo, ele vai girar no sentido anti-horário. Sentido negativo, horário. Então, vou colocar menos 15 espaçados por, ó, qual vai ser o distanciamento entre os suportes? O que é isso aqui, ó? É espaçamento vertical. Então, lá naquele out of plane, espaçamento fora do plano, eu trabalho com espaçamento horizontal e aqui com o vertical. Ou você trabalha com essa distância entre os grampos, ou você também pode inserir um número de grampos que você quer colocar, ó, né? Então, o software te dá essas possibilidades aí. Beleza, vou utilizar então grampo de 8, inclinação menos 15, espaçados a cada 2 também na vertical. Ok. E aí vou fazer o seguinte. Eu vou, obviamente, aplicar isso aqui, lembra lá, ó, em uma profundidade inferior aos meus 2 metros, um critério aí de projeto, né, uma recomendação de projeto, mas também tem que pensar que isso tem que ser execuível. Então, por exemplo, aqui na base, se eu vier e colocar um grampo aqui a 5 centímetros da base, será que tem máquina que consegue executar isso? Né? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui um ponto, olha que essa coordenada aqui embaixo, ó, vai aparecer aqui embaixo. Ó. Ela é o quê? XY. Então, 18,77 é a coordenada X e 20 é a minha coordenada Y. Vou baixar aqui. Eu gosto de fazer no visual mesmo, porque lá no campo, quem vai executar vai colocar exatamente em centímetro, monitorar a topografia naquele centímetro exato? Não vai. Então, tá aqui, ó. Vou chegar lá em mais ou menos 19,5. Ó, coincidência, acho que nunca mais eu consigo fazer isso aqui, ó. 19,5. Vou aplicar, então, a primeira linha de grampos meio metro abaixo da crista. E aí eu vou descer. À medida que eu vou descendo, a cada 2 metros, ele deixa um grampo lá. Ó, e vai embora. Pronto. Cheguei aqui, ó, eu vou verificar qual que é essa cota para pensar na execução. O ponto é coordenada Y 10 e 821, aqui embaixo é 10. Então, poderia colocar um último grampo aqui, ó. Então, nós estamos aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grampos. E ele me mostra lá a propriedade, ó.
Caso você esteja fazendo isso aqui no slide 2 e não esteja vendo esses dados, você vem aqui em View, Data Types e pega o máximo, para ele te dar as máximas propriedades possíveis, tá? O mais completo possível. Tá lá, a propriedade do solo e propriedade do grampo. Método passivo, paralelo a reforço, 2 metros de espaçamento horizontal, capacidade de carga aí, né, de trabalho 130, beleza, show. Tudo que eu configurei. O que a gente vai fazer? Vamos salvar isso aqui então e vamos rodar. Eu vou computar só essa minha análise. Na verdade, ela já é o único estágio que a gente tem aí do master cenário e ele vai computar isso aqui para a gente. Deixa eu só terminar aqui. Aumento sempre essa velocidade aqui, né? Não tem por que não aumentar, a não sei que você esteja realizando outras análises aí no seu computador. E ó, já estou tendo aqui um indício de fator de segurança. Ó. Vou rodar, vou analisar. Ó, olha o que ele deu aqui, ó. 1,37. 1,37 resolve? Depende, né? Você pega lá a norma de estabilidade em costas, vai de 1,2 a 1,5. Só que está faltando alguma coisinha aqui. Quem lembra o que está faltando? Vocês que já estão fazendo o curso lá, a gente já passou por alguns módulos mais básicos. Se você pegar a NBR 11682, ela vai falar o seguinte: trabalhando com estabilidade de encostas, você precisa aplicar uma carga aqui na superfície, né, uma sobrecarga aqui na superfície do terreno, quando você está executando alguma obra de contenção. Que sobrecarga que é essa? Quem lembra? O povo que trabalha com os laudos de estabilidade aí, com projeto. 20, né? 20 kPa. Então, ó, vou pegar aqui minha sobrecarga, loading, e vou adicionar uma carga distribuída. Vai ser uma carga constante de magnitude 20. Vertical ao contorno, né? Ou normal ao contorno, e vertical daria a mesma coisa, né? Porque eu vou aplicar aqui na crista. Como ela está horizontal, daria a mesma coisa. Caso contrário, você poderia aplicar vertical. Dou um OK e vou caminhando aqui, ó. Agora sim eu estou atendendo a norma, né? Bom, pelo menos eu modelei de acordo com a norma, né? Se vai atender ou não, vamos ver agora. Vou lá, salvar, colocar para rodar de novo. E com isso eu já sei que vai me dar, muito provavelmente, um fator de segurança menor do que 1,37. Aí o que vai acontecer? A questão, o que a gente tem discutido, eu tenho visto muita gente discutindo, isso tem ido para congresso direto, é que é relativo, né? Aquele valor que você vai adotar de fator de segurança. 1,2, 1,3, 1,4, vai levar em consideração os níveis de risco. Agora, o que é nível de risco para uma pessoa pode não ser para outra. Risco a vidas humanas, a bens materiais. Se uma encosta dessa, um talude desse rompe e desaba aí uma casinha de pau a pique ou um edifício de 5 andares, às vezes o valor é muito maior para de pau a pique, né? Depende de quem mora lá, depende das condições financeiras, sociais. Então, o que tem se indicado por aí é trabalho com o máximo, 1,5. Né? O seu cliente só não pode saber disso, né? Senão ele vai querer sugar e sair lá para o mínimo possível, tá? Mas isso é cargo aí de projetista. Vou interpretar. Vamos ver. Olha lá, 1,27, né? Quero colocar esse fator de segurança aqui só com 2 casas decimais. View, Legend Options, 2 casas. Pronto, para ninguém botar defeito na sua análise. Ah lá, está modelando com 3 casas decimais. Ninguém faz isso. Você pega os artigos, as publicações, tudo que tem aí é 3 casas e o povo não esquenta com isso. Isso é coisa de gente mimizenta. Tá lá, ó, 2 casas, perfeito.
Atende 1,27? Não sei. Vamos tentar chegar em 1,5? Então, vamos lá, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou duplicar esse cenário aqui, ó. Vou voltar no OpenModeler e vou duplicar esse cenário. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Vou renomear ele aqui. Vou fazer essa nova análise com um espaçamento vertical de 2 metros, vou manter. Só que eu vou mudar o espaçamento horizontal para 1,5. Vamos ver o que isso aqui vai dar. É teste, né? Como é que eu faço isso? Esse espaçamento horizontal, aqui dentro do software, ele não é uma propriedade geométrica que eu posso simplesmente aplicar, né? Se eu vier aqui em suporte, olha lá, ó, ele vai falar qual que é a distância entre os grampos. Só que eu tenho que falar qual é a propriedade do meu grampo. E essa propriedade, ou esse espaçamento horizontal, não é aqui que a gente coloca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo grampo com um espaçamento de 1,5. Beleza? Então, eu vou vir aqui, ó, no suporte 2, grampo 2, soil nail, e vou brincar de novo. É passivo ou é ativo? Passivo. Ó, espaçamento fora do plano, 1,5. Olha o que vai acontecer se eu digitar aqui, ó, 1,5. Ele me volta para 1, né? Então, é 1,5. A carga de trabalho nossa, a gente está trabalhando com aquele 130. Sem resistência de placa, capacidade de placa, e a adesão de 25. Fechou, né? Tá certinho. Então, eu vou dar um OK. E agora, sim, ó, o que eu vou fazer? Eu posso simplesmente trocar a propriedade aqui desse grampo. Ó. Botão direito, vou modificar, vem aqui, grampo 2, vou continuar com esse espaçamento, vou continuar com essa inclinação de -15, aplico, OK. Vamos lá ver o que vai dar? Salvo e vou computar. Como esse primeiro aqui, ó, já tinha dado baixo, 1,34, não, 1,27, vou fazer o seguinte, eu vou vou rodar só essa última análise para ganhar tempo. Vamos ver o que a gente vai ter aí de resultado. Vamos ver, né, se esse espaçamento horizontal faz mesmo alguma influência, se não faz. Ó, já tem uma pré-resposta ali. Foi lá, 1,35, vai. Aí voltou para 1,34, devia estar abaixo, né? 1,34. E aí? Mesma conversa nossa, né? Se atende ou se não te atende, vai depender do que você está considerando aí na norma. Vou fazer uma terceira tentativa agora e vou passar o espaçamento vertical para 1,5 também. Pode ser? Então, vou voltar aqui, vou duplicar esse cenário. E aí vai ser o seguinte, vou renomear 1,5 para cada. Não vou nem precisar configurar outro grampo, porque o horizontal continuou 1,5. Mas vou fazer o seguinte, vou apagar esse aqui e vou aplicar um novo conjunto aí de grampo. Suporte, Add Support Pattern, 8 metros, grampo 2, inclinação horizontal, vou continuar com os meus -15, distância entre os suportes 1,5.
Ok. Olha lá, tá vendo? Ó? Aqui ele me falou, ó, erro, pô. Você tem que entrar com o número. Isso aqui não é número para mim, não. O número para mim é 1,5. Agora vai. Vou voltar lá nos meus meio metro abaixo. Vou aplicar as minhas linhas de grampo. Olha lá, tá vendo? Ó, 40 centímetros acima aqui, ó. Agora foi para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha a propriedade do grampo, olha lá. Tudo que a gente tinha definido, né? 1,5 m de espaçamento horizontal, 8 metros de comprimento. Beleza. Salvo. E vou rodar. Só que era a última. Tá buscando aqui. Ó, em 45, 42, 41. Isso dá outra análise. Acho que ele pegou todos. Deixa eu ver. Não, vai ser isso mesmo. Ó, 1,41, né? Ele rodou mais de uma. Beleza. 1,41, ó. Aí, o que está acontecendo aqui? Ó? Isso aqui é uma dúvida que às vezes a gente pode ter, né? Quando você pega a norma lá de sol grampeado, às vezes ela gera até mais dúvida ainda, ou não, que é o seguinte: esses grampos deveriam estar sempre passando da superfície crítica? Não necessariamente. Por quê? Porque aqui o que o software está fazendo é analisar a estabilidade interna e externa também, né? Se eu tiver que pegar uma superfície, limitar uma superfície aqui, ó, passando por todos os grampos, né, fazer uma análise interna, ele vai me dar um fator de segurança que é maior do que 1,41, isso eu não tenho dúvida, porque ele está me dando a menor resposta. Agora, se por acaso ele me der uma superfície passando aqui por fora, né, interceptando poucos grampos, mas o fator de segurança ele for favorável, beleza, é isso mesmo, você não tem que ficar preocupando, né? 1,41 eu quero melhorar ainda, vou fazer uma última tentativa aqui para a gente ganhar tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um espaçamento horizontal de 1 metro. E vamos lá ver o que isso aqui vai dar. Vou duplicar o cenário. Se eu vou fazer a mudança no espaçamento horizontal, eu vou precisar mexer onde? Vou precisar mexer no grampo. Vou colocar um espaçamento horizontal aqui, ó. 1. E o vertical eu vou manter esse 1,5. Eu vou salvar. Onde que eu tenho que ir? Propriedades, suporte, grampo 3 agora. Só ioneio, método passivo, fora do plano, 1 metro, né? 1 metro, carga de trabalho 130, placa 0 e a adesão 25. Ok. Ó, não é o grampo 2 que eu quero mais. Vou modificar, passar para o grampo 3. Vou manter inclinação, comprimento e a distância vertical entre os grampos. Aplico. Tá lá, ó. Espaçamento fora do plano, 1 metro. Espaçamento horizontal. Ótimo. Vou salvar. E vou mandar rodar. Vou ficar só com a última. Vamos ver o que nos espera. Olha lá, ó. 1487. E aí? Interpretações de projetista, que não é piloto de software. 1,49. Qual que é a conclusão? Você tem duas opções. Ou você continua mexendo aqui, fazer isso aqui virar 1,50, né? Ou você vai ter a interpretação de que a norma te exige uma casa decimal, e uma casa decimal aqui é 1,5, né? Legend options, isso aqui eu falo direto, né? Ah lá, é 1,5, ó, né?
ou você vai ter uma terceira opção, que é baseada nos níveis de risco que você está assumindo aí no seu projeto. Se você tem lá que você julga níveis de risco a dano ambiental, material e à vida humana, te gerando 1,5, ou melhor, 1,4, 1,3, separou sua análise aqui no 1,49, show de bola, né? Pronto. E sem falar que essa carga de norma aqui, ó, essa sobrecarga, às vezes ela nem exista lá no seu talude, né? Ou às vezes ela é maior, então você tem que considerar. Caso ela não exista, você está mais favorável a parar por aqui, né? Agora, se você quisesse mexer, você podia também mudar esse espaçamento aí para 1 no vertical e continua brincando, né? A ideia é essa aqui. Professor, o Diga, senhor está usando tirante de quantos metros? estou usando um grampo de 8. Aqui, ó. 8 metros, ó. Beleza? Dentro daquela relação Entendi. nossa lá de meio a 0,8, né? Altura, comprimento, eu peguei a máxima. Eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, eu poderia reduzir esses grampos aqui embaixo, ó, que vão estar Isso, pegando pouca isso. carga. Eu pensei nessa idade do Aham. senhor começar vamos supor, 12 e aí diminuindo. Sim, sim, posso fazer isso também. Poderia muito bem. O que que eu posso fazer? Eu preciso apagar todos esses grampos aqui, ó, começar tudo de novo? Não. Você pode clicar com o botão direito e fazer isso aqui, ó, desagrupar essa família aqui de grampos. Quando eu faço isso, ó, esse aqui passa a ser um grampo, esse aqui passa a ser outro, e assim por diante. Vamos fazer um teste? Eu vou mudar esse aqui para 5. Vou fazer a mesma coisa com o de baixo. Vamos lá. Professor, Diga. os primeiros de cima, eles estão dentro da cunha de ruptura, não teria que ser um comprimento um pouco maior? Não necessariamente. Lembra, Tá. o que a norma vai te pedir é exatamente que você atenda todas as exigências aí de superfície. Superfície, estabilidade interna, estabilidade externa. Então, eu tenho que atender o mínimo fator de segurança para todas as superfícies de ruptura. O problema é, quando você aumentar esse grampo aqui, ó, ele vai te dar uma outra superfície, na grande maioria das vezes, vai te dar uma outra superfície, ela vai começar mais aqui, e nunca você vai ter, ou quase nunca, todos os grampos passando, né, chegando na zona resistente. Então, isso aqui já cansei de ver gente brincando com software e falando, mas caramba, eu já caí nessa também lá atrás. Pô, mas por que que a superfície vai mudando? É porque o software vai te dar a crítica. Se você estabilizou, colocou um grampo aqui, ó, você está perturbando, entre aspas, positivamente esse maciço. Então, a ideia é atingir aquele fator de segurança para todas essas condições. Ok? O professor, Sim? essa sobrecarga também na crista, ela Hum, não ocorre bem ali na extremidade, né? Então, se a gente afastasse uns 2 metros, também pode contribuir para o fator de segurança, né? pode também, pode também. Você está colocando menos peso sobre a cunha, né? Olha lá, ó, coloquei 5 metros, esse aqui passou da resistente de baixo, esse aqui não. E o fator de segurança também, olha lá, 1,35. Né? A gente acha que com aquela geometria final do 1,49 lá, não estaria legal, daria para otimizar mais. Eu estou para te falar que chegou nos 1,49, esse comprimento aqui está mais homogêneo, não está nada tão discrepante, né? Grampo de 10, 15, 20 metros para esse talude aqui de 10, ó, é melhor separar do que você ficar brigando aqui como otimizar ao máximo. Ó, reduzir para 5, aí já não passou. Posso mexer 6, 7, mas via de regra, mexeu aqui, vai mexer na superfície. A não ser que você fixe essa superfície, mas o que vai perder já o sentido, né? Porque o que a gente quer analisar é a pior situação.
E aí, gostou dessa aula? Espero que você tenha gostado e eu não poderia deixar de te convidar para um evento online gratuito que eu vou fazer sobre esse assunto, softwares de estabilidade de taludes e como o domínio dessas ferramentas pode te proporcionar as melhores oportunidades no mercado geotécnico. Nós vamos discutir sobre os diversos tipos de análises que podem ser realizadas no slide 2, no GeoStudio e como não tem receita de bolo e não tem muito mistério, é teoria alinhada com prática. Se você se interessou por esse assunto, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você se inscrever e também tem a data desse evento e outras informações. Eu te vejo lá.